Depois de ter beijado Kim bêbado, Porsche acorda na cama de Pat, eles se assustam e Porsche fica perguntando o que aconteceu, que teve a sensação de estar à beira de um lago e de ter beijado alguém. Pat tenta adivinhar quem é. Por outro lado, Kim fica se olhando no espelho e lembrando da noite passada. Dele aos beijos com seu guarda-costa, Porsche sai para tragar um cigarro. O Sr. Vegas chega e acende seu cigarro. Ele pede desculpas pelo ocorrido com Macau e Vegas responde que não tem problema, pois ele mesmo já teve vontade de bater nele. Kim abre a porta e vê eles dois conversando e rindo sobre ele ter sido transferido para o Sr. Tankun. Porsche vai até Kim e pergunta por que ele ligou para ele. Kim questiona se interrompeu alguma coisa, já que eles estavam se divertindo. E se ele não sabe que era para deixar a família menor em paz, ele afirma que apenas pegou seu isqueiro emprestado, e que se uma pessoa o trata bem, ele trata bem também e sai. Ele chama Porsche e pergunta se ele está bem sobre a noite passada. Ele afirma que sim e que faz isso toda hora. Ele fica impressionado e pergunta se não é sua primeira vez. Ele diz que não. E pergunta se Kim nunca tinha provado destilados de ervas. Ele pergunta se o que ele faz o tempo todo era beber destilados de ervas. Ele confirma. E Kim pergunta se ele não lembra do que fizeram depois. Porsche responde que não lembra e que teve um apagão. Um cara interrompe a conversa e chama Porsche para ajudar Tankun. Ele sem querer dar um chute em Tankun, que está deitado no chão com muita ressaca. Ele pede para que eles o levem para o spa que tem na casa, enquanto Tankun tá lá relaxando. Porsche dá a ideia de eles irem aproveitar também, e engana a tia dizendo que antes dele adormecer, ele ordenou que ela cuidasse deles também. Os meninos ficam falando que há muito tempo queriam provar o onsen. Porsche sai para a sauna. Kim pega Porsche no flagra relaxando. Ele tenta sair e Kim pede para ele ficar um tempo. Depois Kim menciona que se ele sentir que está prestes a desmaiar, pode sair. Porsche pergunta se é um insulto e mostra a tatuagem do Fênix, que é um pássaro imortal. Então ele sai, para fazer a sauna ficar mais quente ainda, e pergunta se Porsche não aguenta. Depois Kim pergunta se ele estando lá não deixa sua namorada brava. Ele responde que não e que estar sozinho era melhor, e pergunta quando Kim ia ter uma namorada, já que não ver ele com nenhuma garota, e além disso ele não era feio, apenas um pouco velho. Ele fica meio irritado, e Kim pergunta se ele fosse mulher, ele ficaria com um cara como ele. Porsche se aproxima bem devagar e desmaia em seu colo. Os meninos ficam na mesa e tenta fazer Porsche acordar. Depois ficam zoando ele por não ter aguentado. Vegas chega e pergunta se pode se sentar junto com eles. Kim chega e diz que também vai se juntar com eles. Eles ficam comendo macarrão com queijo, aparentemente muito gostoso. Vegas menciona para Kim que haverá um leilão de diamantes, e pergunta se ele já praticou levantar a mão. Ele pega a comida e coloca no prato de Porsche. Kim comenta que seu guarda-costa tem mãos e pés e que pode cuidar de si próprio. Vegas pergunta se Porsche quer trabalhar para ele. Kim interrompe dizendo que ele já cuida do Sr. Tankun, e que não gosta que outras pessoas entram em seus negócios. Vegas o provoca perguntando se ele tem medo de abrir seu coração e ser magoado novamente. O Sr. Tankun chega e dá uma bandejada na cabeça do Vegas e manda ele ir embora. Big pergunta se Porsche não vai assistir série com o Sr. Tankun. Ele provoca dizendo que estava ocupado na sauna com o Sr. Kim. Big fica impressionado, e Porsche pergunta se Kim nunca convidou ele para a sauna. Ele entrega uma sacola e pede para que ele leve, já que é o favorito dele agora. Ele vai até o quarto de Kim e fica mexendo nas suas coisas. Ele senta na cama, ouve alguém chegando e se esconde de trás da cortina. Ele fica lá escondido olhando Kim e seu ficante. O ficante tenta beijá-lo e ele se esquiva. Kim nunca permite que ele o beije. O ficante abre a cortina e Kim se assusta ao ver que Porsche estava lá. Ele fica todo sem jeito deixando cair a sacola com os produtinhos dentro. Big pergunta se Porsche está chocado. Ele afirma que sim, pois Big devia dizer que Kim estava acompanhado. Então ele pergunta se ele está chocado só por isso. Ele afirma que sim e não porque Kim era gay, pois o mundo tinha progredido muito. Kim fica de trás, escutando a conversa. Porsche conversa com Pat e ele do nada lembra que beijou Kim outro dia. Então pergunta se uma pessoa pode beijar outra, mesmo não estando juntos. Pat afirma que beijar é só para pessoas de que gostamos. Enquanto isso, o irmão de Porsche vai a uma escola prestigiar a apresentação do Sr. Kim, irmão mais novo de Kim. Eles fazem 3 perguntas sobre Kim. Se os garotos acertarem, ganharão uma camisa autografada. Kim fica impressionado ao ver que Chai conseguiu responder as 3 perguntas ao mesmo tempo, porém as camisas acabam.
Kim pergunta se ele não quer outra coisa, então Chai pede para que ele seja seu tutor de guitarra. Ele então o chama para autografar sua camisa, e sai todo feliz. Porcher fica comendo macarrão e Kim vai até ele. Kim pede para ele se levantar e tirar a camisa. Então ele tira e ele fica perguntando sobre o seu ferimento, que por sinal já tinha sarado. Amanhã haverá um leilão de diamantes, que é para Porsche ir como seu guarda-costa. Ele comenta que como Porsche estava fazendo refeição com Vegas, o Sr. Tankun ficou chateado e o devolveu para ele. Porsche pergunta se Tankun não tivesse devolvido, quem pensaria em levar ele de volta, e ele responde com indiferença que trata todos iguais e sai. Big entrega a informação sobre Porsche que Kim pediu. Ele fica olhando as fotos e vê que o menino que ele deu autógrafo era irmão de Porsche. Ele fica como se estivesse montando um quebra-cabeça. Kim vai para o evento e Vegas senta ao seu lado. Ele pergunta se Porsche está de volta com ele. Ele responde que Tankun o devolveu porque ficou chateado, mas Vegas afirma que ficou sabendo que ele mesmo que pediu Porsche de volta. Enquanto rola o leilão dos diamantes, seus amigos mencionam que Porsche está bonito e se foi por isso que Kim o trouxe de volta. Ele vem com a mesma história de que foi Tankun que o devolveu, mas eles não acreditam. O barman coloca algo no copo de água e oferece ao Porsche. Kim fica olhando com cara de bunda e seus amigos pedem para que ele dê um sorrisinho para Porsche. Ele bebe a água e vai ao banheiro muito ruim. Dois caras encapuzados levam ele à força para um quarto. No leilão do último diamante, Kim e Vegas ficam competindo para ver quem dar mais. De início o diamante valia 15 milhões. Kim compra o diamante por 100 milhões. Vegas sai puto da vida. Todos sentem falta de Porsche, inclusive Kim. Quando dar seu discurso, Kim sai para procurar, e pede para os meninos verificar as câmeras de segurança. Porsche enxerga tudo embaçado, enquanto um homem tá em cima dele, dizendo que só quer colocar um selo. Para Kim ficar puto da vida, eles conseguem ter acesso às filmagens e vão atrás dele. Durante isso, o homem fica forçando Porsche na cama, até que ele consegue dar uma cabeçada no cara. Um homem avisa que Kim está subindo e o cara vai embora. Kim fica com muita raiva pedindo para que eles peguem todas as filmagens, para saber quem fez isso. Depois pede para todos saírem da sala. Ele tenta fazer Porsche acordar. Ele vomita. Pat pede para deixar isso com eles, mas Kim fica irritado. Ele tira a roupa de Porsche e leva ele para seu quarto para tomar banho. Porsche, muito bêbado e desorientado, fica provocando Kim, perguntando se ele não era seu tipo. Ele pega na ferramenta de Kim dizendo que é por isso que ele ainda estava dormindo, e pede para que Kim pegue na dele também. Ele não resiste aos encantos de Porsche e dar um beijo nele. Porsche também o beija, mas ele parece não gostar muito, pois Porsche tinha acabado de vomitar. Porsche olha para baixo e fica rindo, dizendo que agora o menino tinha acordado. Porsche pede para Kim admitir que gosta dele. Ele não resiste e se beijam apaixonadamente. Também fazem amor. Vegas, todo maligno, fica lembrando dele, forçando Porsche no leilão de diamantes. Porsche acorda na cama de Kim, meio pensativo, e pergunta o que aconteceu com ele. Kim comenta que colocaram algo na sua bebida, mas não fizeram nada com ele, pois Kim tinha chegado a tempo. Porsche não tinha inimigos. Ele menciona que o dia que ele entrou na casa da família, começou a ter inimigos também. Kim pergunta se ele está bem. Ele não responde e pede para deixá-lo sozinho. Kim continua investigando algo, vai à casa de seu pai, com desculpa de levar um lanche. Chegando lá, ele fica à procura de alguma coisa. Sr. Corny chega e conversa um pouco com ele, sobre o novo guarda-costa, que eles contrataram, mas logo vai embora. E Sr. Corny fica meio desconfiado. Kim pede para Porsche tirar o dia de folga, já que ele não está bem. Ele afirma que não é tão fraco assim. Kim vai jogar com seu pai. Enquanto conversam, Corny joga uma indireta, perguntando como estava o trabalho esses dias. Ele confessa que faltou o trabalho hoje, porque Porsche foi drogado, e ele, como chefe, deveria cuidar dele. O cara atrás fala para Corny que Porsche foi drogado porque foi muito descuidado. Então ele fala pro Kim que se seu pessoal descobrisse que ele dormiu com o cara que falhou em sua tarefa, como eles se sentiriam. O Sr. Tankun vê Kim passando e tenta puxar assunto. Ele pergunta para seu irmão se ele não vai dormir em casa, e se está investigando algo. Ele meio que foge do assunto. Quando Tankun sai, ele pega seu celular e liga para Chai, perguntando se ele ainda quer um tutor de guitarra. Os colegas de Porsche pedem para ele tirar a camisa e rastejar no chão, para frente e para trás 100 vezes. Ele pergunta por que tem que fazer isso, e ele responde porque ele ficou bêbado em serviço e que incomodou o Sr. Kim.
Ele pergunta que direito eles têm para dar ordem. O Sr. Kim chega e afirma que foi ele quem deu a ordem, e que os que falham em Platão devem ser punidos. Porsche fica um tempão se rastejando, e seus colegas ficam amando isso. Depois ele vai ao banheiro e fica com muita raiva, olhando no espelho com seu peito todo machucado. Ele começa a relembrar o momento em que ficou com Kim. Ao lembrar disso, fica com mais raiva ainda, por ter feito ele passar por isso depois dessa noite. Pat chega e vê ele todo acabado, pede para ele não pensar demais, pois Kim só estava preocupado pelo que os outros iam se sentir. Ele também menciona que a primeira vez é sempre pior. Porsche pergunta se já aconteceu isso com ele. Ele afirma e diz que o Sr. Tankun já fez ele passar por isso também. Depois fala que o Tankun convidou eles para uma festa no York. Então Porsche vai até Kim pedir permissão para ir. Kim, muito frio, fala para ele não pedir permissão para assuntos triviais, e diz para ele fazer o que quiser. Quando ele se vira para ir embora, o ficante de Kim chega todo sorridente. Eles vão para o York. Porsche prepara umas bebidas e eles ficam curtindo a música. Enquanto eles dançam, sua amiga avisa que tem uma mulher querendo conhecer. Ele olha para ela, e depois fica aos beijos com a moça. De repente ele começa a lembrar do momento em que teve com Kim. Por outro lado, Kim com seu ficante também fica aos amassos, e lembrando também de Porsche, Porsche não consegue e deixa a garota na mão. Kim também brocha e não consegue ir até o final com seu boy. Outra vez Tankun sai caído de bêbado. Enquanto isso, o Sr. Vegas chega na sua motona, e comenta que tem algo para mostrar ao Porsche. Ele mostra a moto para ele que acabou de comprar. Porsche acha muito linda, então ele pergunta se ele quer pilotar. Kim fica bebendo muito pensativo. Quando os meninos chegam com Tankun, ele pergunta onde Porsche está. Pat afirma que Vegas foi ao York procurar por ele. Kim fica com muita raiva. Porsche fica dando uma voltinha com Vegas, e curtindo a brisa. Eles param. A moto é tão alta que Vegas tem dificuldade de sair. Eles ficam com muito chamengo. Porsche fica muito contente por ter pilotado a moto. Vegas pergunta se ele está bem agora, porque no York ele parecia estar triste. Porsche agradece e se abraçam. Eles se despedem. Kim fica lá dormindo na cadeira. Porsche chega e tenta acordá-lo. Ele se assusta e aponta a arma para ele. Kim pergunta muito chateado porque ele demorou tanto, e que ele disse que só ia sair com Kun. Porsche responde que ele tinha pedido permissão, e mesmo assim, não era para ele incomodar com assuntos que não tinha importância. Kim afirma que já falou para ele não se meter com a família menor, porque eles não eram confiáveis. Porsche menciona que pelo menos eles não fizeram mal a ele. Foi Kim quem fez. Kim, contrariado, afirma que sua vida era dele, então ele podia fazer o que quiser. Porsche pede para ele ir em frente e fazer. Então ele se aproxima e comenta que quem vai ser seu guarda-costa e que ele está sendo substituído. Shea, irmão de Porsche, encontra com o Kim para ensinar ele a tocar música. Eles conversam um pouco e Chai afirma que tem que compor uma música na hora para passar na universidade. Então Kim menciona que eles podem escrever uma música sobre o irmão de Chai. Enquanto ele fala como seu irmão é, Kim fica muito pensativo. Depois pede o celular dele emprestado. Com desculpa que o dele estava sem bateria, ele fica vasculhando o celular do garoto. Lê uma conversa dizendo que Kim tinha aceitado a ser seu tutor. Ele dá um sorrisinho e vai até ele, e inventa uma desculpa que tem que ir a um lugar. Chai convence ele a ficar para ouvir uma parte da letra que ele tinha criado. Então os dois ficam cantando. Sr. Korn chama Porsche para conversar. Ele afirma que ficou sabendo que Kim substituiu ele. Porsche afirma que talvez não soube trabalhar como Kim queria, e pergunta se pode cuidar de outra pessoa. Então ele volta para casa. Korn deu uma semana de folga para ele voltar ao antigo eu e ficar com seu irmão. Depois ele ia dizer se ainda queria ser o guarda-costa de Kim. Kim vai até Pat e pergunta onde Porsche está. Ele afirma que ele está desaparecido desde ontem, e que o Sr. Korn deu uma semana de folga. Kim pergunta se ele falou alguma coisa para ele. Pat comenta que não, mas que parecia triste e que se não fosse pelo seu trabalho, pensaria que ele estava com o coração partido. Pat chama Kim e menciona que Porsche parece ser temperamental por fora, mas por dentro é muito sensível, e que se ele quisesse ter uma conversa com ele, Kim precisava ser paciente e calmo. Ele agradece e sai feliz. Porsche fica comendo carne de porco e bebendo com seus amigos. Um deles percebe ele meio triste e pergunta por que ele está com cara de bunda. Do nada a campainha toca. Eles ficam todos sem jeito com Kim sentado à mesa. Kim fala para Porsche servir uma cerveja para ele. Porsche pergunta se ele é uma pessoa com deficiência.
e pergunta também quem convidou ele. John tenta puxar assunto, perguntando se ele era o chefe de Porsche, e que ficou sabendo que ele era um chefe opressor. Fica um clima muito pesado. John saliente pede para Kim trazer mais cervejas e que também tinha acabado os legumes, e ainda pede para ele cortar e levar. Depois de beber várias, John fica muito bêbado e seu amigo leva ele para casa. Porcher pergunta o que ele está fazendo lá. Ele responde com muita arrogância que foi buscá-lo, e lembra de Pat falando para ele ser calmo e paciente. Aí ele fala que teria dito isso se fosse o antigo eu dele. Porsche fica indiferente. Kim fala que ele tem que voltar. Tenta falar calmamente, mas é difícil para ele. Ele também fala que pode parecer chato e opressor, mas se preocupa com o seu povo. Porsche, muito magoado ainda, fica falando que ele não se preocupa com ele. Kim então pergunta por que ele está sentado lá então. Depois pede desculpas por tê-lo castigado. Porsche percebe que tem mais alguém lá. Do nada uns caras aparecem e aponta a arma para eles. Sr. Korn é avisado que o GPS está mostrando que o celular de Kim está saindo de Bangkok, então ele pede para levar os melhores homens. Fica uma perseguição danada, os dois algemados no carro. Os guarda-costas de Kim chega e enfrenta os cara. Nisso Kim e Porcher aproveita a distração para lutar com os dois dentro do carro, porém alguém atira e eles sem querer vão parar numa floresta e se perdem. Todos que sobreviveram ficam procurando por eles. Os dois ficam querendo ir em direção oposta, eles discutem, e para entrar em um consenso, Kim fala que vai utilizar a regra do guarda-costas. Eles fazem pedra, papel, tesoura para decidir para onde vão. Na terceira tentativa Kim ganha e vão para um caminho. Porsche briga com ele dizendo que foram parar no mesmo lugar, então lidera. Ele escuta barulho de água e puxa Kim para procurar. Eles não encontram e Kim fala que eles vão morrer de desidratação. Porsche pede para ele não segui-lo, já que está reclamando, mas não pode. Eles tentam quebrar a corrente para seguir em caminhos diferentes, e não consegue. Kim continua brigando e Porsche comenta que a vida dele tá um desastre. Desde que conheceu ele, eles continuam a discutir, até que escorregam e encontram água. Porsche encontra um rio, e ambos ficam muito felizes dizendo que não vão morrer. Eles bebem bastante água. Depois de um tempo, ficam exaustos andando por um caminho deserto. No começo da noite eles encontram um caminhão velho abandonado. Depois Kim tenta fazer fogo com duas pedras. Porsche pergunta se ele sabe mesmo fazer isso. Ele afirma que o fogo e ele faz parte da mesma pessoa. Porsche fica rindo dele. Ele pede para Porsche tirar a perna pois pode se queimar. Mas é engraçado que ele nem consegue fazer o fogo. Depois Kim fala que não vai mais fazer o fogo, pois ele adora dormir no escuro. O saliente do Porsche tira um isqueiro do bolso. Ele fica irritado e Porsche fala que não disse nada, porque queria ver suas habilidades. Ele acende e fica fazendo piada, para Kim tirar sua perna pois poderia se queimar. Mais tarde, Kim se deita para tirar um cochilo, enquanto Porsche vigia. Dia seguinte Kim fica um tempão tentando matar um peixe. Enquanto isso Porsche fica comendo uma fruta. Kim pergunta como ele sabe que não pode ser venenosa. Ele finge que está passando mal. Kim fica muito preocupado, e ele cospe na cara do rapaz. Porsche fica fazendo graça pedindo para ele não ficar bravo. Porsche ensina ele a pescar e consegue pegar um peixe de primeira. Kim também tenta e consegue pegar outro, enquanto comem os peixes. Porcher pergunta por que ele guarda o sorriso para si, porque dificilmente ele o vê rindo. Depois de encher o bucho, eles tomam um banho de rio. Os dois ficam muito contentes. Kim até pede um abraço. Depois rola um clima e se beijam, porém Kim fica sem jeito e pede para eles subirem. Enquanto Porsche mija, ele fica olhando a lanterna de Porsche e fica rindo dizendo que é pequeno. Depois eles tomam um susto quando vê um esqueleto. Porsche fica tentando esquecer o que viu. Kim pergunta qual o emprego dos sonhos dele. Ele menciona que gostaria de abrir um barzinho na beira da praia, e pergunta de volta qual era o dele. Ele fica muito relutante em não dizer. Porsche tenta convencer. Ele pergunta se Porsche não vai rir e conta que ele queria ser cantor, e que quando era criança, participou de uma competição de canto. Porsche tenta convencer ele a cantar e promete que não ia rir. Então Kim começa a cantar e ele fica tentando segurar o riso mas não consegue. Quando amanhece, Porsche não aguenta de tanto sono e cai nos peitos dele. Ele acorda e fica todo contente. Depois continuam a caminhada. Kim afirma que sente que vai encontrar uma saída. De repente ele escuta alguém chamar por ele. Ele corre e quase cai em um buraco. Os dois então pulam mas não conseguem chegar do outro lado, e caem. Eles se levantam e Porsche tenta subir mas não consegue. Fica muito irritado, perguntando por que eles têm que ficar algemado assim.
Kim pede desculpas e menciona que isso fez eles se conhecerem muito melhor agora, depois que os dois ficam mais tranquilos. Kim comenta que quando ouviu seu pessoal lá em cima, a primeira coisa que ele pensou foi que não queria sair da floresta. Porsche pergunta se ele está louco, ele fala que pelo menos lá, ele se sente mais livre e não precisa seguir o cronograma, e é como se ele conseguisse ser ele mesmo. Depois ele pede desculpas por ter feito coisas ruins com ele, e que não sabia como se posicionar depois de ter passado da linha. Porsche também afirma que não sabe se posicionar, pois ninguém tinha passado essa linha com ele. Kim pede perdão e fala que a partir de agora, não teria mais nenhuma dúvida entre os dois. Porsche afirma que tem uma maneira deles saírem de lá, que um dos dois teria que cortar a mão, um subia e pedia ajuda, nenhum dos dois topa ser o voluntário, então Porsche pede para eles fazerem a regra do guarda-costa. Quem perder teria que cortar a mão, então eles vão pedra, papel, tesoura, os dois colocam pedra, Porsche coloca a tesoura para dar a vitória pro seu amado, ele entrega a faca e pede pra ele não hesitar e dar um golpe só, ele se vira e Kim do nada solta a corrente com a faca. Porsche fica muito zangado, mas pelo menos não perdeu a mão, eles conseguem sair. Kim entrega a faca e pede para ele ir embora, e que ia dizer para todo mundo que ele morreu, assim ele podia voltar para seu irmão e abrir um bar na praia como sempre quis. Ele pergunta por que Kim responde que não sabe, talvez porque ele sacrificaria uma mão por ele, ou porque passou da linha com ele, e que gosta de vê-lo feliz. Porsche muito comovido vai até ele, o beija e o abraça. Depois de se despedir, Porsche sai. Kim fica muito triste olhando para as algemas no chão, e fica chorando muito chateado. De repente surge dois caras e começa a atirar em sua direção. Porsche aparece e joga a faca em um deles. Depois consegue pegar a arma e atira no outro cara. Depois aparece outro e aponta a arma para Porsche. Quando ele atira, Kim entra no meio dele e é baleado. Porsche tenta atirar, mas fica sem bala, até que os guarda-costas chegam e mata o cara, porém, Kim fica lá caído nos peitos de Porsche. Comentem muito para a parte 3.